problema, tá? Mas aí, de qualquer forma, depois a aula fica disponível mesmo, tá? Eu me baseio no teu material, eu vou sempre pelo teu material e o show. Aí hoje o material tá bem completinho, tá? Com bastante, Tá, beleza, então. tá com bastante jurisprudência ele. Bom. Já tá, pelo menos eu tentei, assim, o máximo possível, colocar a jurisprudência nele aqui, tá? Até porque, assim, essa aula de práticas abusivas, ela é muito mais uma aula de como é que se diz, de exemplos, né? Sim, exposição de casos, né? Do que efetivamente de conceito, porque não tem muito o que trabalhar, porque vamos dizer assim, a lei é bem clara, né? Só que, na verdade, ela é um tipo aberto justamente para permitir que qualquer situação se encaixe ali, né? Então, a gente não tem. Ó, começou o pessoal. Foi só. Então vamos lá. Boa noite, Joelma, tudo bem? O som tá bom? Pra mim tá. Tá tranquilo? Eu tô fazendo uma gravação num lugar diferente. Hoje eu tô na minha casa. Eu falei que semana passada eu tava com dificuldade da aula, justamente porque eu tava mudando, né, fazendo mudança. E daí hoje eu tô estreando, então, pela primeira vez tô fazendo uma gravação na minha sala, no meu A escritório. acústica tá boa. Então eu não sei como é que fica a luz, essas coisas. A acústica tá boa. Então tá. Então eu já vou começar aqui pra gente não perder muito tempo. Boa noite, Alma, tudo certo? Tudo certo. Oi, Guilherme. Oi, e aí, o guerreiro aqui? Então, eu vou dar início aqui à aula, depois, à medida que o pessoal vai entrando, a gente vai contextualizando, né? Então, gente, vamos... E já adianto, a aula não é muito longa, né? Porque a gente vai tratar exclusivamente de práticas abusivas, né? E como eu estava aqui conversando com o Guilherme, ela é uma aula que vai dizer respeito muito mais à exemplificação, a estudo de jurisprudência, né? Então, eu vou trazer os dispositivos e a gente vai dizer ou exemplificar isso por meio de entendimentos, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, mas não só do Superior Tribunal de Justiça, tá? Então vamos só nos situar, né? A gente começou a nossa aula, quer dizer, a pós-prova, né? Então essa é a última aula antes da prova, até é bom apontar isso, né? Então a gente estudou na primeira parte do semestre, no primeiro terço do semestre, né? A parte das disposições gerais do Código do Consumidor, a parte dos princípios e direitos básicos do consumidor, né? O vício de qualidade e o vício, a responsabilidade pelo vício e a responsabilidade pelo fato serviço, né? E aí fizemos a nossa primeira avaliação. Bom, depois da primeira avaliação, a gente já estudou garantias, decadência e prescrição no Código de Defesa do Consumidor. A gente já estudou a desconsideração da personalidade jurídica, tá? E a oferta e a publicidade no Código de Defesa do Consumidor também, tá? A aula de hoje vai se dedicar, então, a estudar as práticas abusivas, tá? A decadência e a prescrição está lá na seção 4 do capítulo 4 do CDC, que trata da qualidade dos produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos. Tá? A parte da oferta, da publicidade e das práticas abusivas vai estar no capítulo 5, que trata das práticas comerciais. Tá? Então, eu vou ter uma primeira sessão que traz as disposições gerais, uma segunda sessão que fala da oferta, que vai do artigo 30 ao artigo 35, né? Uma terceira sessão que fala da publicidade, que vai do artigo 36 ao artigo 38, e essa sessão, que é a quarta sessão, que fala das práticas abusivas, que vai do artigo 39 ao artigo 41. E essa parte, então, vai corresponder ao segundo terço das nossas aulas. Tá? Então, é o conteúdo que vai abranger a nossa próxima avaliação, que vai ser realizada na semana que vem. Tá? Aliás, sobre a avaliação, destacar que ela vai ser nos mesmos moldes da primeira avaliação, ou seja, prova totalmente objetiva, com 10 questões objetivas, tá? E com um período mais alargado para vocês responderem. Vai ser no período da aula, ou seja, vai ser da quinta da noite, mas das 6 à meia-noite, para que vocês possam se programar já previamente para fazer a avaliação, tá?
Beleza? Tranquilo? Então, como de costume, então, a aula está sendo gravada, vai ser postada na sala virtual, o link do YouTube vai ser postado na sala virtual, né? Junto com o material de apoio, que é esse que me serve de base aqui, que eu estou usando tipo um slide, né? Então, práticas abusivas do CDC, no Código de Defesa do Consumidor. Como eu falei, as práticas abusivas estão previstas no artigo 39 a 41 do CDC. Tá? Não só, né? Depois a gente vai explicar isso melhor. Tá? Bom, como usualmente a gente faz, a gente vai tentar iniciar por um conceito do que seriam práticas abusivas. Bom, para o Antônio Herman Benjamin, tá? Prática abusiva é a desconformidade com os padrões mercadológicos de boa conduta em relação ao consumidor. Então, desconformidade com os padrões mercadológicos de boa conduta em relação ao consumidor. Na verdade, a gente pode definir as práticas abusivas como aquelas condutas que excedem os limites da boa-fé objetiva, daquela função limitadora da boa-fé objetiva que a gente já estudou anteriormente quando falamos dos princípios do direito do consumidor. A boa-fé objetiva, ela estabelece limites, tá, aos direitos subjetivos das partes. Esses limites são impostos pelo quê? Ora, por aqueles deveres anexos, né, aqueles deveres secundários, aqueles deveres laterais à relação contratual, que se impõem aos contratantes independente de previsão no contrato, dever de lealdade, dever de confiança, dever de cooperação, dever de cuidado. Tá? Esses deveres limitam a atuação das partes dentro da relação contratual. Aqui, especificamente, de uma das partes, o fornecedor, né, que está sempre numa situação de vantagem em relação à outra parte, que é o consumidor. Então, sempre lembrando que essas práticas abusivas são assim determinadas como abusivas justamente porque uma das partes dessa relação contratual específica, a relação de consumo, ela é vulnerável técnica, jurídica e economicamente, né? Vulnerável em relação ao fornecedor. Tá? Então, a ideia principal é as práticas abusivas decorrem da boa-fé objetiva, tá? Decorrem da violação da boa-fé objetiva, do dever de lealdade que deve circundar, vamos dizer assim, a relação contratual de consumo. Tá? Bom, mas quais são as práticas abusivas? O que são práticas abusivas? Né? Quais são as práticas abusivas? Bom, o artigo 39 do CDC, ele vai trazer um rol, uma lista do que são práticas abusivas. Tá? De quais são as práticas abusivas que podem ser praticadas pelo fornecedor. No entanto, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que esse rol, essa lista, tá? Ela é meramente exemplificativa, no sentido de que podem haver outras práticas abusivas, tá? Que não essas previstas nos incisos, nos 12, na verdade, nos 11 incisos do artigo 39. Tá? Então, aqui não esgota todas as possibilidades de práticas abusivas nas relações de consumo. Ora, basta que uma prática abusiva, de consumo, uma conduta do fornecedor viole a boa-fé objetiva, esses deveres de conduta, lealdade, fidelidade, respeito pelo interesse da outra parte, que a gente vai estar diante de uma prática abusiva, independentemente de ela estar prevista ou não na legislação, tá? Então, primeira coisa, rol exemplificativo, tá? 39, rol exemplificativo. Aliás, vamos explicar aqui, a parte do CDC que trata das práticas abusivas, ela é dividida em 3 artigos. Quais artigos? Bom, primeiro, o artigo 39, que traz as práticas abusivas, né? Esse rol exemplificativo das práticas abusivas. O artigo 40, que fala sobre orçamento, que a gente vai falar daqui a pouco. E o artigo 41, que trata do tabelamento dos preços, tá? Dos preços e serviços sujeitos a tabelamento. Tá? São 3 artigos, então, que é o que a gente vai estudar aqui. O que vai fazer com que a nossa aula não seja lá muito longa. Tá? Mas é a aula necessária para a gente terminar o nosso conteúdo pré-prova. Bom, então tá, vamos começar agora enumerando uma a uma
todas as 11 práticas abusivas previstas no CDC. Eu quero deixar claro para vocês que eu, de forma alguma, vou me focar em todas as práticas abusivas, trazendo exemplos e tal, porque algumas são muito evidentes, algumas não têm previsão na jurisprudência, tem previsão na lei, mas não ocorrem na jurisprudência, tá? Outras estão, como a gente vai ver, já, inclusive, superadas pelos atuais entendimentos, né? Pelos atuais entendimentos dos tribunais, ou a própria prática comercial já aboliu esse tipo de prática abusiva prevista no CDC, tá? Então, algumas não são necessárias a gente se aprofundar muito. Eu vou me aprofundar naquelas que eu reputo que são as mais importantes. A primeira é a que está no inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Vejam só. É vedado ao fornecedor de produtos e serviços, tá? Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou de serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Então, aqui eu tenho duas vedações. A primeira vedação é a proibição do que a gente denomina de venda casada. A venda casada é o quê? É vincular a aquisição de um produto ou de um serviço, tá, a outro produto ou outro serviço. Tá? Essa é a ideia de venda casada. É uma coisa que é absolutamente conhecida de qualquer um de nós. Tá? Bom, o primeiro exemplo que eu trago aqui, então, tá, é um exemplo usual, mas que foi reconhecido agora, de forma geral, em 2016, pelo Superior Tribunal de Justiça. Tá? Que é a proibição, tá, de que, ou a vedação de que os cinemas proíbam, tá, a entrada de alimentos outros que não aqueles vendidos no próprio cinema, tá? É aquela situação que eu tô para entrar no cinema e eu compro um Bob's, né? Não vou fazer propaganda do McDonald's e para Burger King porque eles não precisam. Então, eu compro um Bob's, né? Compro um refrigerante, vou entrar dentro do cinema e o rapaz lá do cinema diz: não pode. Consumir aqui só a pipoca vendida no cinema, só o refrigerante vendido no cinema. Nada mais além disso. Tá? Esse tipo de prática foi considerado uma venda casada pelo STJ agora em 2016. Vejamos aqui a ementa, tá, do recurso especial 1.331.948, de relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, julgado, como eu disse, em 14 de junho de 2016. Então diz ali, ó, vou ler só a parte que está em amarelo, que é a parte que nos interessa. Direito do consumidor, artigo 39, inciso 1º do CDC, venda casada, venda de alimentos, estabelecimento cinematográfico, liberdade de escolha, artigo 6º, inciso 2º do CDC. Uma pausa aqui, para a gente ler o que está no inciso 2º do artigo 6º. Diz lá, são direitos básicos do consumidor a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Liberdade de escolha. Daí continua o acordo. Violação, aquisição de outros produtos, aquisição de produtos em outro local. Vedação. Aí vamos lá por 1. A venda casada ocorre em virtude do condicionamento a uma única escolha. Há apenas uma alternativa, já que não é conferido ao consumidor usufruir de outro produto, senão aquele alienado pelo fornecedor. Ao compelir o consumidor a comprar dentro do próprio cinema todo e qualquer produto alimentício, o estabelecimento dissimula uma venda casada, artigo 39, inciso 1º do CDC, limitando a liberdade de escolha do consumidor, artigo 6º, inciso 2º do CDC, o que revela prática abusiva. Tá? Esse é um exemplo, então, cabal, tá, de venda casada, que é proibida pelo nosso sistema jurídico por conta do Código de Defesa do Consumidor. É uma prática abusiva que viola, então, a boa-fé objetiva. Tá? Mas mais, nós temos também a súmula 473 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que diz respeito, tá, ao contrato
de mútuo, tá? Para o financiamento habitacional. Bom, o que é muito comum? Muito comum é que a instituição financeira... Tá, instituição financeira, só um minutinho que eu vou... Opa, tem gente aqui. Beleza, temos mais gente agora. Então, é muito comum que no momento que eu vou buscar o financiamento, tá, da minha casa própria junto a uma instituição financeira, ela tente embutir, ela tente colocar junto com esse financiamento algum tipo de seguro obrigatório, condicionando a concessão do financiamento ao seguro obrigatório. Vejam, o Código de Defesa do Consumidor, aliás, não o Código de Defesa do Consumidor, mas a súmula 473 do STJ, ela entende que isso se trata de uma prática abusiva de venda casada, que é proibida. Então, olha lá, vamos voltar a ler. O mutuário do sistema financeiro habitacional não pode ser compelido a contratar seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ele indicada. Esse mesmo raciocínio serve para aquele momento que você vai abrir uma conta corrente no banco, ou uma conta poupança, ou daqui a pouco pegar um empréstimo consignado e o banco, ele acaba, a instituição financeira, acaba condicionando, tá, a abertura da conta corrente à aquisição de um outro produto ou serviço do banco, ou então a concessão do empréstimo a algum tipo de seguro obrigatório. Não pode, tá? Porque isso constitui venda casada, o que é vedado. Tá? O que é vedado. Bom, vamos chegar agora aqui. A foto não ficou muito boa, tá? Mas talvez algum de vocês lembrem, né? Esse senhor aí que está com o microfone na mão, tá? Da Rede Bandeirantes, ele se chama Celso Russomano. Não é propaganda eleitoral, não estamos... Aliás, até estamos no período de propaganda eleitoral, mas não é minha intenção aqui fazer propaganda eleitoral do Celso Russomano, até porque ele é candidato a prefeito lá em São Paulo. Mas o Celso Russomano, ele consolidou a carreira dele, pelo menos do meu ponto de vista, eu não conhecia ele antes, a partir da década de 60, né, fazendo reportagens em que ele ia em estabelecimentos comerciais, mediante denúncia de consumidores, para questionar os comerciantes, os fornecedores, então, pela não observância do Código de Defesa do Consumidor. E aí, vamos dizer, por mais faça o juízo de valor que você queira do Celso Russomano, mas foi muito importante, naquele momento, no início dos anos 90, tá, a atuação dele para a consolidação e para que a ideia de direito do consumidor se impregnasse na cabeça do cidadão comum. Tá? Ele foi uma pessoa muito importante para a divulgação do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, Celso Russomano também, afinal de contas, tinha intenção de causar alvoroço, de mobilizar a opinião pública, e eventualmente ele praticava alguns exageros, né? Um dos exageros que ficou bastante marcante é justamente essa reportagem que ele fez num supermercado chamado Supermercado Dia, tá? Em que ele vai lá com uma consumidora e ele vai lá e pega alguns produtos que são vendidos de forma conjunta, tá? Em que não são vendidos em uma unidade só, como, por exemplo, papel higiênico, que não é vendido um rolo só, geralmente vem um pacote mínimo de 4 rolos de papel higiênico, iogurte, que geralmente vem numa bandeja de 6 iogurtes, né? E ele vai lá e destaca uma unidade de cada um desses produtos e tenta passar, tá, no caixa aqueles produtos, né? E aí ele alega que o comerciante, o fornecedor, tem a obrigação de vender esses produtos em unidades separadas, mesmo eles sendo ofertados na generalidade como um conjunto de produtos, vamos dizer assim, um conjunto de unidades, alegando que isso se tratava de venda casada e que se violava o artigo 39, inciso 1º do CDC. Tá? É preciso ter cuidado. Não é exatamente assim. Tá? Como eu disse, trata-se de um exagero. Tá? A doutrina ela entende que tem 3 critérios que devem ser observados, tá?
para que se levar, né, para se levar em consideração se trata de uma venda casada ou não. O primeiro critério é o critério de que os produtos sejam usualmente vendidos de forma separada. Ora, se o produto é usualmente vendido de forma separada e de repente não se dá mais a opção do consumidor de adquirir aqueles produtos de forma separada, mas só em várias unidades, de um conjunto de várias unidades, bom, aí a gente tem a prática da venda casada. Agora, papel higiênico e iogurte, desde que eu conheço por gente, isso já faz bastante tempo, bom, eu assistia o Celso Russomano no Aqui Agora, lá na década de 90, né? Então, já faz bastante tempo, tá? O papel higiênico e o iogurte são vendidos de forma conjunta há muito tempo, tá? Não é comum a gente ver Danoninho, por exemplo, Xambinho, iogurte de forma geral, né, vendidos separadamente. Agora até começou a ter bastante, tá? Mas pelo menos nos últimos, vamos dizer, há 20 anos atrás, a gente não via muito isso. Tá? Era sempre iogurte em bandeja. O papel higiênico também. O papel higiênico, pelo que eu sei, a gente sempre compra no mínimo em 4 unidades, nunca vi vendido de forma separada. Tá? Nunca vi vendido separado. Então, tradicionalmente, são produtos vendidos de forma separada. Tá? Desculpa, são vendidos de forma conjunta. Tá? Então, não configuraria, por esse primeiro critério, venda casada. Mas tem outro também. O outro critério é que a solicitação de uma unidade não desnature o produto. Então, assim, eu vou pegar uma cartela de iogurte, pensa lá, uma cartela com 6 iogurtes, e destacar um iogurte, eu descaracterizo o produto. Tá? Então, nesse caso, também não há que se falar em venda casada. Né? E, ao mesmo tempo, e isso é decorrência desse segundo, esse terceiro critério vai ser decorrência desse segundo critério, também que essa conduta do consumidor não prejudique, tá, o fornecedor. Por quê? Porque é muito mais difícil, vai ser muito mais complicado. Já te dou a palavra, Dalma. Vai ser muito mais complicado para o fornecedor vender agora uma bandeja com 5 iogurtes, tá, do que uma bandeja completa com 6 iogurtes. É muito mais difícil para o fornecedor vender papel higiênico por unidade, naquela embalagem que foi aberta, para vender apenas um para o consumidor, do que vender um conjunto com 4 unidades. Né? Então, esses são os 3 critérios que a doutrina estabelece para a gente identificar se trata de venda casada ou não. Dalva, por favor, pode perguntar. Professor, mas na verdade, eu me lembro da época do papel higiênico individuais. Ele era um papel higiênico chamado especial, ele vinha até enroladinho certinho num outro papelzinho, tipo aqueles papelzinhos de manteiga. Sim. Mas eu lembro muito bem, eu acho que é isso que ele queria pegar e demonstrar que teve uma época lá por 88, 87, que eram vendidos individualmente. A opção de vender papéis higiênicos e outros produtos em forma em conjunto é pela opção de se tornar mais barato, até porque pelo fato de não precisar embalar individualmente, principalmente esse caso do papel higiênicozinho especial que tinha antigamente, saía mais barato para o fornecedor e, consequentemente, mais barato também para quem consumia. Claro, com certeza. Né? E até porque vai gerar um problema, né? Imagina acabar o papel higiênico, de repente acabou o rolo do papel higiênico, que desespero, não tem ali um reserva, né? É muito mais fácil vender em quadro, tá? Mas então, não dá para dizer, então, que isso em si caracterize a venda casada, tá? Bom, uma segunda consequência, uma segunda leitura que pode ser feita desse artigo é a questão da limitação quantitativa. Tá? Tanto nos limites quantitativos máximos para aquisição de produtos, quanto os limites quantitativos mínimos para aquisição do produto. Então, numa primeira leitura do dispositivo, né, fica claro
que o consumidor, que o fornecedor não pode, o fornecedor não pode estabelecer, tá, de forma desarrazoada, um limite máximo de produtos que podem ser adquiridos pelo consumidor, tá? Claro, a gente vai ver logo abaixo que isso não é tão verdade assim, tá? Mas, e outra coisa, também isso tem que ser levado às circunstâncias, né? Um período, por exemplo, que algum produto está sendo racionado, né? Tem dificuldade de se encontrar esse produto, ora, por óbvio, que o fornecedor vai poder estabelecer limites máximos. A regra é que não estabeleça, mas dentro da prudência, de uma forma razoável e proporcional, pode sim haver estabelecimento de limites máximos, limites quantitativos máximos para a aquisição de produtos. Um exemplo que a gente viveu recentemente, né, foi tão logo estourou essa situação da pandemia aí, né, e todo mundo foi desesperado para comprar álcool gel, e o álcool gel desapareceu. Deixa eu botar o Thiago aqui, não. Tá? O álcool gel desapareceu dos mercados, das farmácias. Tá? E aí os mercados de farmácia foram obrigados a quê? A estabelecer um limite quantitativo. Para quê? Ora, para permitir que todos os consumidores tenham acesso àqueles bens necessários. Tá? Então, dentro da razoabilidade, dentro da proporcionalidade, levando em consideração determinadas situações de prudência e de necessidade, pode sim haver estabelecimento de limites máximos de aquisição de produtos. Tá? E limites mínimos? Bom, aí tem problema. Tá? Limites mínimos tem problema. Tá? É mais grave. É condicionar, por exemplo, que você só pode comprar no mínimo 10 garrafas d'água, no mínimo 5 refrigerantes. Tá? Como regra, estabelecer limites mínimos, tá, é vedado pela legislação. É prática abusiva. Tá? É prática abusiva. No entanto, e está aqui destacado no material, deixa eu voltar para o material, vocês não estão vendo aqui, tanto o legislador quanto a jurisprudência, tá, estabelecem a possibilidade de tarifas mínimas. Um exemplo é da Lei 11.445 de 2007. 11.445 de 2007. Tá? Essa lei, ela trata do saneamento básico. Tá? Do saneamento básico. Aliás, eu tenho até que ver se essa lei ela não foi revogada. Deixa eu ver. Não, eu vi ela ontem. Deixa eu ver. Está aqui ainda. Então, ela trata do saneamento básico. Tá? Bom, lá no seu artigo 30, ela vai dizer assim, observado a estrutura de remuneração e de cobrança dos serviços públicos de saneamento básico, ou seja, água e esgoto, considerar os seguintes fatores. E daí vem o inciso 3, diz assim, quantidade mínima de consumo ou de utilização de serviço, visando a garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente. Primo, se vocês observarem a fatura de água de vocês, fatura de água e esgoto de vocês, onde estiverem ligados, por exemplo, à rede de esgoto, vocês são obrigados a pagar uma tarifa mínima, independente se o consumo de vocês não alcançou aquela tarifa mínima. Tá? E isso por quê? Ora, porque existe uma expressa orientação legal para as concessionárias desse tipo de serviço público cobrarem essa tarifa mínima. Tá? Uma outra situação, que agora está meio passada, já te dou a palavra, Guilherme. Tá? Uma outra situação... Bom, vou tirar a palavra agora antes de eu entrar na súmula. Por favor, pode falar. Professor, em relação à telefonia, porque se a gente faz a contratação de uma telefonia fixa, eles também nos cobram mensalmente uma tarifa mínima. É permitido? Então, é o que nós vamos entrar agora. Já adiantar esse spoiler. Não, tudo bem. Fala. Porque, claro, hoje a telefonia fixa é menos comum, né? Mas, para quem lembra de como funcionava a telefonia fixa, ela condicionava sempre o que é o pagamento de uma tarifa mínima, um número mínimo de pulsos, né? Era a palavra que se usava, que tu pagava, né? Independente de utilizar ou não aqueles pulsos. Né? Olha só o que diz a súmula 356 do STJ. É legítima cobrança de tarifa básica pelo uso de serviços de telefonia fixa.
Então, vejam, o STJ fixou o entendimento já há bastante tempo atrás, eu acho que é 2000 e alguma coisa, início dos anos 2000, essa súmula, tá? Já fixou o entendimento que a cobrança desse mínimo de pulsos, tá? Podia ser feita no caso do serviço de telefonia fixa, tá? Não constituía uma prática abusiva. Tranquilo? Bom, então, era essa parte que eu queria falar sobre venda casada com vocês. Aliás, sobre a prática abusiva da venda casada e dos limites quantitativos. Tá? Agora vem o segundo inciso. O inciso, desculpa, o inciso 2, que fala assim, ó, recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de sua disponibilidade de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Bom, esse dispositivo, tal qual o anterior, ele estabelece duas situações. Primeiro, a questão: pode o fornecedor escolher o consumidor com quem pretende contratar? Tá? O fornecedor tem direito de recusar um consumidor? Tá? Essa é a primeira pergunta que esse dispositivo coloca. E a segunda pergunta é, também decorrendo desse dispositivo: pode o consumidor levar todo o estoque do fornecedor? Adquirir todo o estoque do fornecedor? Vamos lá, gente. Vamos responder cada uma dessas perguntas. Primeiro, pode o fornecedor escolher o consumidor com quem pretende contratar? Bom, de início eu vou trazer para vocês aqui um caso da jurisprudência dos Estados Unidos. Tá? A Suprema Corte dos Estados Unidos, ela entendeu que uma empresa tem direito de não atender clientes homossexuais sob alegação religiosa. Tá? A história, basicamente, para resumir para vocês, é que um casal homossexual, tá, procurou uma confeitaria para fazer um bolo de casamento para eles. E o dono da confeitaria se recusou a fazer esse bolo, alegando que o casamento homossexual violava as concepções, as crenças religiosas dele. Tá? E essa questão foi judicializada, tá? E chegou na Suprema Corte americana. E a Suprema Corte disse que sim, tá? É legítimo que uma empresa, tá? Que um fornecedor possa se recusar, tá? A deixar de prestar um determinado serviço a alguém por conta das suas crenças religiosas. Pode discriminar, tá? Alguém, tá? Pode discriminar um consumidor. Bom, vamos lá. Para entender como isso acontece, ou como isso não poderia, na verdade, acontecer na legislação brasileira, a gente tem que pensar que o direito americano, como regra, os direitos fundamentais norte-americanos, vamos dizer assim, eles têm o que a gente chama de eficácia vertical. Tá? É a ideia de que os direitos fundamentais, como regra, só valem do particular contra o Estado. Tá? Então, vejam só, direitos fundamentais são trunfos que o particular tem, tá? Em relação ao Estado, ao agente público, ao poder público. Tá? Já, por outro lado, a gente vai ter uma outra concepção de direito fundamental que vem lá da Alemanha e que é aplicada no Brasil, que é uma concepção que vê uma eficácia horizontal ou dos direitos fundamentais. Dizendo, então, que os direitos fundamentais não são apenas trunfos do particular contra o Estado, mas também eles têm eficácia em relação aos próprios particulares. Então, são trunfos que eu tenho contra a discriminação não só do Estado, mas também de particulares em relação a particulares. Tá? Então, só por essa concepção, tá, que está lá, galgada lá na doutrina dos direitos fundamentais, eu já poderia afirmar para vocês que uma situação como essa lá dos Estados Unidos não seria admitida no direito brasileiro. Tá? Não bastasse isso, a gente tem uma série de decisões, aqui eu vou destacar uma só, mas uma série de decisões que os tribunais eles entenderam, tá? Que constitui abuso de direito, aquele ato ilícito previsto no artigo 187 do Código Civil, tá? Decorrente da boa-fé objetiva, da violação da boa-fé objetiva, constitui abuso de direito, tá? Recusar fornecimento a um consumidor.
seja lá por que motivo. Vejam só, e aqui eu cito essa jurisprudência aqui, que é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Eu uso bastante para aulas, né? Não para a vida prática, porque aí a função é diferente, mas eu uso bastante a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, porque é uma das jurisprudências mais bem organizadas em termos de matéria de consumo, né? Porque ela é dividida por temas, então é muito fácil pesquisar e achar jurisprudência para complementar as aulas, tá? Então, por isso que está aqui a jurisprudência do TJDFT. Tá? E eu digo que na prática eu não faço isso porque para o juiz aqui de Criciúma pouco interessa o que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal está decidindo, né? O que ele interessa, ele quer saber o que o Tribunal de Justiça Central decide naquele caso concreto, ou o Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal, né? Bom, mas para fins didáticos, nos importa essa jurisprudência. Vejam só, de novo, lendo a parte amarela da jurisprudência. Contrato de conta corrente, encerramento unilateral e imotivado, impossibilidade, abuso de direito, Código Civil, artigo 187, violação da boa-fé objetiva e ao artigo 2 e 9 do CDC, artigo 39, desculpa, incisos 2 e 9 do CDC. Restauração da conta, responsabilidade civil objetiva, dano moral, tá? O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, incisos 2 e 9, veda expressamente a recusa das demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades, e a prestação de serviços diretamente a que se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento. Há, portanto, uma obrigação inerente de atendimento a todos os consumidores que pretendem contratar, nos termos da atividade desenvolvida, sob pena de incorrer em prática abusiva, vedação à discriminação dos consumidores, tá? Aqui no caso concreto, eu não vou ler toda a jurisprudência, tá? Mas aqui no caso concreto, um grupo de pessoas, tá? Teve suas contas correntes encerradas pela instituição financeira, tá? Elas foram notificadas que a conta corrente estava sendo encerrada unilateralmente pela instituição financeira, tá? E o que a instituição financeira alegou, em primeiro lugar, é a liberdade de contratar, a autonomia privada, né, de decidir se quer continuar ou não o vínculo contratual, tá? E também que ela tinha um relacionamento difícil com aquela clientela específica, né, que teve suas contas canceladas. Porque daí ela coloca aqui que ela aparece no banco apelante para reclamar e falar mal da instituição financeira, muitas vezes gritando para que todos pudessem ouvir, tá? Bom, o tribunal entendeu que essa motivação não é uma motivação idônea para fundamentar a rescisão unilateral da conta corrente, tá? E aí ele condenou condenou a instituição financeira, primeiro, numa obrigação de fazer, que é restaurar a conta, tá? E também condenou em dano moral, tá? Condenou em dano moral as pessoas físicas, né? Porque tinham pessoas jurídicas também, e as pessoas jurídicas não tiveram reconhecido direito a dano moral porque não comprovaram, né? No caso concreto, né, a mácula honra objetiva. Então, vamos pensar assim, talvez você já saiba disso, é chover numa olhada, mas o dano moral, em algumas situações, quanto à pessoa física, ele é presumido, né? No que diz respeito à pessoa jurídica, no entanto, ele tem que ser comprovado, tá? Não pode ser presumido, não é res in ipsa, tá? No caso das pessoas jurídicas, tá? Então, depois disso aqui está tudo disposto lá, vocês podem, inclusive, pesquisar na jurisprudência, um material que eu vou deixar para vocês. Bom, a segunda pergunta decorrente do segundo inciso do artigo 39 é: pode o consumidor levar todo o estoque do fornecedor? Tá? Bom, aí vem novamente a decisão do Superior Tribunal de Justiça, recurso especial 595.734, relatoria da ministra Nancy Andrighi, tá? Julgado em 2 de 8 de 2005, 2 de agosto de 2005, tá? Olha lá o que diz. Venda, aqui eu vou ler parte da ementa, inclusive parte que não está destacada. Venda de produto a varejo, restrição quantitativa,
falta de indicação na oferta, dano moral e inocorrência, quantidade exigida incompatível com o consumo pessoal e familiar, aborrecimento que não configura ofensa à dignidade ou aforo íntimo do consumidor. E aí vem a parte que nos interessa especificamente. A falta de indicação de restrição quantitativa relativa à oferta de determinado produto pelo fornecedor não autoriza o consumidor a exigir quantidade incompatível com o consumo individual ou familiar, nem tampouco configura dano ao seu patrimônio extramaterial. Tá? Então, qual é basicamente o caso de fundo dessa jurisprudência? Tá? Um consumidor chegou lá e achou por bem, eu não lembro qual foi o produto, mas adquirir todo o estoque, tá? Colocado, daquele produto colocado à disposição num determinado comércio. Tá? No supermercado, não havia, nesse comércio, não havia um aviso limitando o número de produtos que aquela pessoa podia adquirir. Tá? Mas, mesmo assim, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, sim, é legítimo, tá, que o comerciante, que o fornecedor, limite a aquisição de um determinado produto, se essa aquisição, vamos pegar aqui, ó, ela é incompatível com o consumo individual ou familiar do consumidor. Tá? Claro, quantidade incompatível com o consumo individual e familiar do consumidor é um critério bastante aberto, difícil de definir. Tá? Mas o que a gente tem que entender aqui é que se eu chego lá, por exemplo, eu vou comprar, ó, eu consumidor, chego no supermercado e quero comprar 1000 garrafas d'água, tá? 1000 garrafas d'água, sendo que tradicionalmente eu sempre compro 2 ou 3 garrafas d'água por semana, tá? Em um dia quero comprar 1000, tá? Isso demonstra o quê? Que eu que eu não consumo pelo menos aquela quantidade toda de garrafa d'água, primeira coisa, tá? E depois, isso de alguma forma transparece, tá, uma relação comercial disfarçada de relação de consumo. Por quê? Ora, porque é legítimo pressupor que quem adquire aquela quantidade de água, aquela quantidade gigantesca de um produto, tá, incompatível com o seu consumo individual ou familiar, tá, não está o fazendo como destinatário final daquele produto, mas tem a intenção de recolocar aquele produto no mercado. Ou seja, está disfarçando uma relação comercial como se de consumo fosse. Tá? E aí, então, por conta disso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser legítimo, sim, a imposição de uma limitação ao consumo, ainda que ela não estivesse expressa naquele momento, ou seja, não havia na oferta, então, no mercado, né, expressamente uma limitação à aquisição dos produtos. Tá? Então, isso daí. Então, não pode o consumidor levar todo o estoque do fornecedor. Gente, só um minutinho, eu vou lá pegar um pouquinho mais de água, porque eu estou falando demais e minha garganta está secando. Com licença. A vantagem do escritório é que é tudo mais perto, né? Aqui já tem que andar um pouquinho mais. Bom, então vamos voltar aqui para a nossa matéria, né? Então, a conduta descrita no artigo 39, inciso 3. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Bom, aqui tem duas situações bem comuns, né? Que é, primeiro, assinatura de revista.
Tá? Aquela coisa infernal que parece que não tem visto mais, né? Mas uma vez em shopping center, em rodoviária, em aeroporto, sempre vinha aquele pessoal fazendo uma oferta de revista grátis para ti, te dava lá umas revistas mais antigas, sei lá, uma revista Veja mais antiga, e pegava os teus dados. Para tu ganhar essa revista aqui, tudo que tu precisa fazer é dar os teus dados aqui, colocar o teu interesse, tal. Alguns chegavam a pedir o cartão de crédito, que era o mais comum, inclusive, pedir o cartão de crédito. O cara saía lá com um monte de revista velha, tá? Um monte de revista velha, e de repente começava a chegar na casa do cara a revista, as novas. Todo mês, 1, 2, 3. Aí quando vai ver com o teu cartão de crédito, descontado, né, a assinatura daquelas revistas, tá? Bom, isso é o quê? Prática abusiva. Tá? Prática abusiva. A prática abusiva é justamente descrita aqui no inciso 3 do artigo 39. Tá? Bom, o que diz o artigo 39, parágrafo único? Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3 do artigo 39, equiparam-se a amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Então, se a editora enviou para mim 6 revistas, 6 meses consecutivos, tá? Sem que eu tivesse autorizado aquela assinatura, tivesse descontado do meu cartão de crédito o pagamento daquela assinatura, que geralmente é feito uma parcela única, tá? Viu só? Eu tenho o direito de manter essas 6 revistas que eu recebi, tá? Elas vão corresponder a uma amostra grátis. E eu vou ter direito também a pedir a restituição, tá? Em dobro do valor debitado na conta do cartão de crédito, tá? Vejam lá o que diz a jurisprudência, de novo, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tá? Agora um recurso inominado, que é no JEC. A prova da solicitação do produto cabe ao fornecedor, não se podendo impor a parte hipossuficiente de demonstrar a ocorrência do fato negativo. Primeira coisa, então, quem tem que provar que o consumidor solicitou aquele produto, autorizou a entrega daquele produto, o envio e a entrega daquele produto, quem tem que provar isso é o fornecedor. Tá? Por quê? Ora, porque o consumidor é parte hipossuficiente e não pode demonstrar que não autorizou, tá? Não tem como demonstrar um fato negativo, como diz a jurisprudência, tá? Então, o ônus da prova é todo, tá, do fornecedor, nesse caso. E aí, continua o segundo ponto ali. Ausente a referida prova, reconhece-se indevida a cobrança da assinatura da revista. Tranquilo. Considerando-se amostra grátis os periódicos encaminhados à residência do consumidor. Artigo 39, parágrafo único do CDC. Perfeito? Até aqui o que nós falamos. O que dá ensejo à restituição em dobro dos valores debitados em conta do cartão de crédito, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Vamos falar isso na aula posterior, logo na aula depois da prova, que fala da cobrança de dívidas no CDC. Tá? Mas vamos falar aqui do que está previsto no parágrafo único do CDC. Diz assim, ó, do 42. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro que pagou, em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Tá? Bom, não bastasse isso, se vocês observarem o ponto 3 aqui da jurisprudência, o tribunal condenou também a editora à indenização por danos morais. Então, vejam, disse para o consumidor para reter aquelas revistas como amostra grátis, mandou a editora restituir em dobro o valor que foi cobrado a título de assinatura e ainda condenou a editora ao pagamento de indenização de danos morais que são presumidos. Basta que tenha acontecido isso, que presume-se que houve uma ofensa a um direito subjetivo, a um direito de personalidade do consumidor. Claro que não dá para abusar disso. Vamos pegar essa segunda jurisprudência aqui, essa daqui, embaixo aqui, para a gente ver um caso recentíssimo, olha só, 16 de julho de 2020, decidido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Olha a malandragem. Tá? Nesse caso aqui, o cara teve um empréstimo consignado, sem ter autorizado. Então, o banco, isso é muito comum, obviamente, o banco, ele fez um empréstimo consignado, tá? Desculpa. Ele fez um empréstimo consignado, tá? Creditou na conta do consumidor esse empréstimo, tá? O consumidor não efetuou o pagamento das parcelas do empréstimo e foi inscrito indevidamente no Serasa e no SPC. Então, ele entrou com uma ação declaratória de inexistência de débito, pedindo indenização de danos morais. Tá? Beleza. Ele teve a declaração de inexistência de débito. Tá? Ele teve em seu favor a declaração de inexistência de débito. Ele teve a condenação do banco por danos morais. Tanto porque escreveu o devedor no cadastro restritivo do crédito. Mas ele foi mais malandro. Ele queria que se aplicasse o parágrafo único do artigo 39, no caso concreto. Ou seja, ele queria que aquele valor que foi acreditado, que aquele valor que foi acreditado na conta dele, por conta do empréstimo consignado, fosse considerado como uma amostra grátis. Tá? Ou seja, que ele não precisasse, então, devolver aquele valor, tá, que ele recebeu a título de empréstimo consignado, porque seria uma amostra grátis. Né? Então, ele recorreu nesse sentido. E o tribunal entendeu que não, que ele não poderia ter direito a manter aquele valor, né? Porque o direito brasileiro veda o enriquecimento sem causa. Né? Então, assim, ó, ele bota aqui, ó, recurso do autor, afastamento da imposição de devolução do valor depositado em sua conta bancária, almejada equiparação à amostra grátis, versado no parágrafo único do artigo 39 do CDC. Insubsistência, restituição que se impõe, vedação, enriquecimento sem causa. E aí, quem recebe pagamento indevido deve restituído para obviar o enriquecimento sem causa, não importa se houve erro no pagamento. Tranquilo, gente? Então, vejam só. Aqui já, então, uma situação diametralmente oposta à anterior, tá? Bom, e aí nós temos também, e uma outra prática bastante comum, o que foi simulado na súmula 532 do STJ. Olha só o que diz a súmula 532. Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Então, pode ser penalizado tanto do ponto de vista civil, quanto do ponto de vista administrativo. Beleza? Então, aquele cartão de crédito chega lá sem autorização prévia e expressa do consumidor, tá? Também é uma prática que não sei se continua ocorrendo muito, né? Mas uma vez era bastante comum, né? Que agora é considerada prática abusiva e que daí seja, então, a indenização por danos morais. Tem até um desenho dos Simpsons, um episódio do desenho dos Simpsons há muitos anos atrás, em que eles acabam emitindo um cartão de crédito em nome do cachorro do Bart Simpson, que eu acho que é ajudante de Papai Noel, do cachorro, e o Bart sai gastando enlouquecidamente o dinheiro daquele cartão de crédito. Não lembro exatamente da consequência que deu, mas lembro desse episódio aí. Bom, continuemos. Estamos agora no inciso, tá? No inciso 4 do artigo 39. Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impedir-lhe seus produtos ou serviços. Bom, de novo, eu vou me socorrer aqui numa jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tá? O famoso cheque-calção. Tá? A fundamentação aqui que o tribunal usa, tá, é o artigo 156 do Código Civil, aquele que fala do estado de perigo. Eu vou pegar aqui só para a gente ler o artigo 156, quer dizer, eu leio para vocês, né? Mas deixar claro para vocês aí. Ele diz o seguinte: configura-se estado de perigo quando alguém, premido
da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Bom, o exemplo do estado de perigo, que também pode servir como um exemplo da prática abusiva do artigo 39, inciso 4 CDC, é justamente esse. O paciente chega, tá, na UTI do hospital, do SUS, tá, não há vaga no hospital do SUS e precisa ser internado na parte da UTI particular, né? E aí o hospital ele condiciona, tá? Ele condiciona a disponibilização da vaga a um cheque calção, tá? Então, só vai ser internado se tu deixar aqui um cheque de 10 mil reais, de 15 mil reais, cheque calção, tá? O Tribunal de Justiça da Catarina entende que isso caracteriza estado de perigo e anula o negócio jurídico, tá? Mas a mesma lógica a gente pode também aplicar se fosse através do artigo 39, inciso 1º, inciso 4º do CDC, tá? Um outro exemplo também é a súmula dessa prática abusiva, é o que dispõe a súmula 302 do STJ. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Ou seja, vocês viram que eu estou bem informal, né? Estou de bermuda, estou de camiseta, algo informal hoje. Eu ia até beber uma cerveja, mas isso dá problema depois. Tá? Então, é abusiva a cláusula contratual do plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Ora, por quê? Porque, vejam, o plano de saúde tem que se obriga a garantir o tratamento de saúde do segurado. Tá? Se o tratamento não foi alcançado, não pode se limitar o pagamento do tratamento por apenas 10 dias. Não, mas ele precisa de mais 15, 20 dias internado. Não, mas é só 10 dias que a gente cobre. Tá? Mais que 10 dias a gente já fica por tua conta. É abusiva essa cláusula. Tá? Por quê? Ora, porque ela tira vantagem. Ela tira vantagem da fraqueza do consumidor. E, aliás, tem uma... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não sei onde eu anotei isso aí. Tem uma que, inclusive, limita o número de sessões de quimioterapia. Cadê? Aqui, ó. Olha só. Direito Civil, esse é um recurso especial, 1.115.588 do STJ Provis, relatoria do ministro Sidney Benetti, tá? De 2009. Plano de saúde, cobertura, limitação contratual estatutária ao número de sessões de quimioterapia. Olha só, número de sessões de quimioterapia, tá? E aí depois ele vai falar assim, reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, impede de reconhecer também a abusividade da cláusula contratual estatutária que limita a quantidade de sessões anuais de rádio e de quimioterapia cobertas pelo plano. Aplicação por analogia justamente da súmula 302 do STJ. Então, trata-se de uma prática abusiva que se vale, né, de uma situação de fraqueza ou ignorância do consumidor. Tá? Perguntas? Tudo tranquilo? Então tá, vamos seguir. Opa, Joelma? Não? Tá certo. Tá certo. Então, vamos seguir. Inciso 5. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Bom, aqui a gente tem dois casos específicos. Então, o primeiro está aqui nessa jurisprudência aqui, ó. Apelação civil, ação de anulação de ato administrativo, PROCON Distrito Federal, sanção pecuniária. Bom, basicamente aqui, tá? A operadora de cartão de crédito, ela quer a anulação de uma multa aplicada pelo PROCON do Distrito Federal, tá? Porque o PROCON, porque a operadora de cartão de crédito,
Não era operadora de cartão de crédito, não. Desculpa, não é operadora de cartão de crédito, é operadora de serviço de TV por assinatura, tá? Olha a malandragem. Vamos dizer assim, uma net da vida, tá? Ela fazia, o consumidor, ele pagava o débito, a fatura, em cartão de crédito, tá? Ela, então, efetuava o pagamento da fatura da net, do serviço de televisão por assinatura, né, por meio de cartão de crédito. Só que o serviço de televisão por assinatura, tá, cobrava do consumidor a geração do boleto, a tarifa de emissão do boleto. Ora, por óbvio, isso é o quê? É uma vantagem manifestamente excessiva em favor de quem? Do fornecedor. Tá? Então, eu vou ler ali a parte destacada em amarela também. Como a consumidora paga o serviço de televisão por assinatura prestado pela empresa apelada via inclusão do valor devido em fatura de cartão de crédito e não por meio de boleto bancário, evidentemente inexiste fato gerador da tarifa de emissão do boleto. Tá? Da tarifa de emissão do boleto. Tá? Evidentemente. Bom, a cobrança do encargo em questão revela-se abusiva, pois não se presta a remuneração de qualquer serviço prestado em benefício da consumidora. O pagamento da tarifa não é revertido em qualquer contrapartida, ficando configurada vantagem manifestamente excessiva em favor da fornecedora, nos termos do artigo 39, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? Então, essa é uma prática abusiva que consiste em exigir uma vantagem manifestamente excessiva do consumidor. Um outro exemplo é aqui, ó, Plano de Saúde, STJ, embargo de declaração do recurso especial 809.329, relatoria do ministro Ari Pargendler, tá? 17 de julho de 2008. Plano de Saúde, cláusula abusiva. É nula a cláusula que prevê o aumento de 164,91% da mensalidade do plano de saúde, tão logo o contratante complete a idade de 60 anos, sem prejuízo do que incidem os reajustes gerais decorrentes do custo de serviço. Recurso especial conhecido, mas desprovido. Gente, aqui, né, é por óbvio. Aliás, podia se enquadrar também na situação do inciso anterior. Mas, porra, o plano de saúde simplesmente aumentar em 165% a mensalidade do plano, tá? Porque o cara simplesmente completou 60 anos, tá? Porra, é um aumento desmedido, tá? É um aumento desmedido. Implica numa vantagem excessiva, tá? Para uma das partes, né? E uma onerosidade mais excessiva ainda para a outra parte, tá? Bom, deixa eu ver se alguém está com dúvidas aí. Não dúvidas? Sem mãozinhas levantadas. Então vamos continuar. 1h08 da gravação já. Inciso 6 do artigo 39. Executar serviço sem a prévia elaboração... 6? 6. Executar serviço sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes das práticas anteriores entre as partes. É aquela situação absolutamente comum. Eu levo o meu celular para arrumar porque ele está com a bateria viciada. Tá? O cara vai lá e diz assim, olha, é R$700 para trocar a bateria. Eu digo, beleza. Quando eu chego lá para pegar, ele diz para mim assim, olha, cara, é o seguinte, eu troquei a tua bateria, pá, ficou legal agora, tal. Só que assim, eu troquei também a tela do teu celular que estava quebrada. Então, vai dar um adicional de R$600. Então, tu me deve R$1.300. Não pode. Isso é prática abusiva, tá? Vejam só. Tem que ter um orçamento e tem que ter autorização expressa. Olha, não basta o orçamento. É preciso também que haja a autorização expressa do consumidor, tá? Tá, professor, daí como é que fica essa situação? Vamos recorrer, por analogia, ao artigo 39, parágrafo único. Então, se o cara me prestou o serviço sem que eu tivesse autorizado, tá? O que acontece? Trata-se de amostra grátis. Fez de graça.
freio de gás. Tá? Vamos ler aqui a jurisprudência, né? Que se trata de serviço de mecânica, que é onde talvez seja o lugar que mais acontece esse tipo de prática, né? Então, diz ali a parte destacada. O artigo 39.6 do Código de Defesa do Consumidor determina que o serviço somente pode ser realizado com a expressa autorização do consumidor. Em consequência, não demonstrada a existência da autorização, é imprestável a cobrança, devido apenas o valor autorizado expressamente pelo consumidor. Então, por exemplo, no caso do meu celular, exemplo, eu devo quanto? R$600. Aí a tela, não devo nada. Amostra grátis, artigo 39, parágrafo único do CDC. Tá? Tem exceção? Tem. Tem uma exceção reconhecida pelo STJ. Recurso especial 1.256.703, relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, 2011, 6 de setembro de 2011. Nesse caso, nós estamos diante de um atendimento médico emergencial. A situação do paciente não permitia, tá? Não permitia a elaboração do contrato e a apresentação de um orçamento. Tá? Bom, nesse caso, o STJ entendeu que é perfeitamente válido, tá? Perfeitamente válido aquela relação contratual, muito embora não tenha tido autorização do pai do paciente, eu acho que é o caso aqui, tá? E nem orçamento. Vamos ler aqui, ó. Então, eu vou ler a maior parte da... Não, vou ler a jurisprudência inteira, ó. Consumidor processual civil, recurso especial, atendimento médico emergencial, relação de consumo. Necessidade de harmonização dos interesses resguardando o equilíbrio e a boa-fé. Inversão do ônus da prova. Incompatibilidade com enriquecimento sem causa. Princípios contratuais que se extraem do CDC. Instrumentário hábil a solucionar a lide. Então diz, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, contempla a reciprocidade, equidade e moderação, devendo sempre ser buscada a harmonização dos interesses em conflito, mantendo a rigidez das relações de consumo. Então, mantendo as relações de consumo, mantendo os contratos. 2. A inversão do ônus da prova é instrumento para a obtenção do equilíbrio processual entre as partes, não tendo por fim causar indevida vantagem, a ponto de conduzir o consumidor a um enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. Tá? Enriquecimento sem causa, artigo 884 do Código Civil. Não há dúvida de que houve a prestação de serviço médico hospitalar e que o caso guarda peculiaridades importantes, suficiência ao afastamento para o próprio interesse do consumidor, da necessidade de prévia elaboração do instrumento contratual e a apresentação de orçamento pelo fornecedor de serviço, previsto no artigo 40 do CDC. Tá? Dado ser incompatível com a situação médica emergencial experimentada pela filha do réu, os princípios do contrato, os princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva, equivalência material e moderação, impõem, por um lado, que seja reconhecido o direito à retribuição pecuniária pelos serviços prestados e, por outro, constitui instrumentário que proporcionará ao julgador o adequado arbitramento do valor a que faz jus o recorrente. Perfeito, gente? Então, nesse caso aqui, o Superior Tribunal de Justiça afastou a necessidade de prévia autorização e orçamento, tá? Mas porque se tratava de um caso específico de necessidade imediata daquele paciente. E de qualquer forma, como era necessidade imediata, o serviço foi prestado. Tá? Bom, antes de seguir aqui, no entanto, convém a gente dar uma lidinha no que dispõe o artigo 40 do CDC. Tá? O artigo 40 do CDC, como eu falei anteriormente para vocês, é aquele que trata da questão do orçamento. Então, vamos ler aqui o caput e os 3 parágrafos que compõem o artigo 40. Diz o caput: o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Tá? Então, esses são os requisitos da proposta orçamentária. Tá? Aí o parágrafo primeiro diz assim, ó: salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de 10 dias, contado o seu recebimento pelo consumidor. Também isso é normal, a gente costuma ver isso em orçamentos que nos são dados. Parágrafo segundo: uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contratantes e somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. Tá? Então, o orçamento obriga, o orçamento vincula as partes. Tá?
O consumidor, parágrafo 3º, não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros, não previstos no orçamento prévio. Tá? Então, esses são os três parágrafos, né, junto com o caput, que tratam do orçamento no CDC. Tá? Que tratam do orçamento no CDC. Bom, aí vem lá o inciso 7, que fala assim, constitui prática abusiva, né, repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Então, por exemplo, né, eu fazer uma reclamação junto ao PROCON de determinado fornecedor, ou eu ter exigido de determinado fornecedor a substituição de um produto na forma do artigo 18, parágrafo único do CDC, e aí o cara vai lá, o fornecedor, e divulga isso entre outros fornecedores, entre outros comerciantes, tentando me depreciar a minha imagem perante eles, tentando dificultar o meu acesso ao mercado de consumo. Bom, essa prática é uma prática abusiva. Não tem muito o que falar nesse dispositivo, tá? A gente não está falando aqui do exercício legítimo garantido pela legislação, né, de cobrança, tá, e de inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, né, no SPC Serasa. Tá? Vamos lá. Inciso 7. Tá? Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, famosa ABNT, que vocês aí na 10ª fase devem estar amando, né, do fundo do coração, ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o CONMETRO. Não tem muita discussão aqui também, não tem muito o que falar, né? Se alguém coloca no mercado de consumo um produto que esteja em desacordo com as normas de regulamentação existentes, ele está praticando uma prática abusiva, está realizando uma prática abusiva. Okay. Inciso 8. Tá? Inciso 8? Não, esse é no inciso 8, desculpa. Esse é no inciso 8. Agora é o inciso 9. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Aqui, gente, é o caso em que eu quero pagar... Imagina quanto deve acontecer disso na vida. Eu quero pagar à vista o produto, tá, em dinheiro, e o fornecedor diz, não, eu não aceito, tem que ser a prazo e no cartão de crédito. Tá? Não pode. Tá? Não pode esse tipo de prática. Não pode, eu acho que nem o consumidor, nem o fornecedor, na verdade, vai ter muito interesse em realizar esse tipo de prática, né? Bom, e aí vem aqui uma polêmica, tá? Elevar sem justa causa o preço de produto ou serviço, tá? O exemplo que a gente tradicionalmente utilizava para ilustrar esse inciso, que é o inciso 10 do artigo 39, tá? É a diferenciação, tá, entre diferentes formas de pagamento à vista. Tá? Então, quando eu ia pagar com cheque, ou com dinheiro, ou com cartão de crédito, tá? E o fornecedor, se tu pagar em dinheiro, é 20% de desconto, o valor é 20% abaixo. Se pagar em cheque, é 50% a mais. Se pagar em cartão de crédito, é, sei lá, 3% a mais. Diferenciava, então, tá, o preço da mercadoria em relação à forma de pagamento que eu fazia. Tá? Então, o STJ está aqui, são 2 recursos especiais. Na verdade, eu não botei o recurso especial que eu peguei, eu não peguei. Tá? Mas olha só, tem 2 precedentes antigos aqui, que é o recurso especial 1.479.039, de relatoria do ministro Humberto Martins, que foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2015, né? E o recurso especial 1.133.410, que é do ministro Masami Ueda, tá? Que é de 2010, foi publicado em 2010, tá? Ambos os recursos, então,
que foram citados nessa decisão que eu botei aqui para vocês, eles reconheceram que essa prática consistia numa prática abusiva. No entanto, por isso, porém, ali, né, em 2017, a gente teve a aprovação da Lei 13.455. Lei 13.455 de 2017. E lá no artigo 1º dessa lei, diz assim: fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado. Ou seja, a Lei 13.455, ela permite que o fornecedor ofereça preços distintos de acordo com o instrumento de pagamento utilizado. Ou seja, se eu vou pagar com dinheiro é um preço, se eu vou pagar com cheque é outro preço, e se eu for pagar com cartão de crédito ou cartão de débito é outro preço. Perfeitamente legítimo atualmente, então, essa prática por força da previsão legal 13.455. E aqui, os 3 últimos incisos, se vocês forem ver, na verdade, o artigo 39 ele tem 12 incisos e o parágrafo único, tá? No entanto, desculpa. No entanto, o inciso... esse meu código é antigo. Ó, o professor vem dar aula com código desatualizado, tá? Isso é um erro grave. Meu código de 2012, Lei 8.078. Por isso que eu sempre quando eu faço as coisas, eu faço com a lei do Planalto mesmo, sai do Planalto, que é muito melhor. Tá? Então, o inciso... Cadê? O inciso 11, tá? Do Código de Defesa do Consumidor, tá? Ele foi... Mas por que não está aqui? Gente. Muito estranho esse meu código aqui. Então, mas o inciso 11, ele diz assim, ó... dispositivo incluído pela medida provisória 1890/67, 2022, do 10 de 99, transformado em inciso 13, quando a conversão da Lei 9.870 de 1999. Não diz nada esse dispositivo, então, tá? Só bagunçou o coreto a minha aula aqui. Posso pegar e ler para o senhor, doutor? Oi, por favor. Doutor não, né? Dalva. Professor. Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Então, mas olha só, o que eu quero apontar para vocês é o seguinte: olha como é que está no site do Planalto, o inciso 11. Eu vou botar aqui para compartilhar, só para mostrar para vocês. Tá? Deixa eu ver aqui se eu acho. Talvez eles vão tirar? Aqui, práticas abusivas, tá? Cadê o site do Planalto? Sempre essa frescura. Calma, eu vou botar aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Certinho? Dá para ver o site do Planalto aqui? Dá? Falem. Sim. Dá? Muito obrigado. Olha o que está escrito aqui, ó. Esse é o inciso 11. Que não diz nada. Dispositivo incluído pela medida provisória 1890/67 de 99, transformado em inciso 13. Né? Teve um erro legislativo aqui, tá? Na redação da lei, tá? Que foi corrigido pelo editor aí do Vademecum, né? Dos nossos Vademecums. Tá? Então, por isso que a confusão. Mas, né, também não é uma coisa tão importante assim. Tá? De qualquer forma, ainda que hajam na lei original 14 incisos, são 13 práticas que são apontadas aqui. Tá? Então, vamos continuar aqui. Então, deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação do seu termo inicial a seu exclusivo critério. Então, deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério. Bom, muito tranquilo, é aquele tipo de obrigação em que o contrato não estipula
quando é que o fornecedor tem que cumprir a obrigação, tá? Ou então não estipula quando, tá? Ou estipula que fica a critério do próprio fornecedor, né? Estabelecer o início do cumprimento da obrigação, tá? Não pode, isso constitui prática vedada, tá? Prática abusiva. Aplicar fórmula 1 índice de ajuste diverso legal ou contratualmente estabelecido também não tem mistério. O contrato ele estabelece que o reajuste das prestações periódicas será feita pelo índice, o IPCA, por exemplo. Só que daí o fornecedor ele entende que o IPCA não é tão vantajoso assim, que melhor seria o IGPM, e ele resolve por conta própria unilateralmente modificar o índice de reajuste, tá? Começar a cobrar, né, o reajuste das prestações periódicas pelo IGPM. Não pode também, trata-se de prática abusiva. Tá? E por fim, o último inciso, que só vai ter no seu código quem possui um código, um VADEMECUM de 2018, tá? É o que diz que constitui prática abusiva permitir o ingresso em estabelecimento comercial ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Esse dispositivo aqui, tá? Ele foi incluído pela Lei 13.425 de 2017. Ele é resultado direto daquela tragédia da Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando eu não sei quantas pessoas foram, mas foi um monte. Tá compartilhando a tela do Word aqui para vocês? Não, né? Não. Pois é, deixa eu botar aqui então. Calma aí. Foi? Sim. Tá, então aqui, ó. Permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo. Então, como eu disse, isso foi incluído em 2017 pela Lei 13.425, não existia originariamente esse inciso 13 no CDC, tá? E ele é resultado direto, então, da tragédia da Boate Kiss, quando, por conta da superlotação dela, né, teve um incêndio lá, e por conta desse incêndio da superlotação, morreu não sei quanto foi, mas deve ter, se eu não me engano, foi uma centena, no mínimo uma centena de pessoas lá pisoteadas e queimadas, né, por conta do incêndio e da superlotação. Né? Então, a partir de 2017, né, por conta dessa lei da Boate Kiss, Lei 13.425, a gente tem que colocar mais gente do que é permitido pela autoridade, pelo Corpo de Bombeiros, por exemplo, constitui também uma prática abusiva punível no CDC, nos termos do CDC. Tá? Então, gente, ó, basicamente é isso que nós temos para falar hoje. Tá? Isso encerra, então, o nosso segundo terço da disciplina, então, nos restando, então, agora, né, a matéria que vai dizer respeito à terceira avaliação. Tá? Então, o que nós precisamos fazer aqui, o que nós precisamos saber para estudar? Eu já vou tirar aqui o vídeo, tá? Parar a gravação. Não porque eu queira prejudicar